Olá, queridos, crianças e mamães. Vamos hoje para duas receitinhas, uma salgada e uma doce, ainda deste bloco, tortas, biscoitos e petiscos. A primeira delas, nós vamos fazer um salgado cuja massa é ótima, porque ela vai servir para muitas coisas, não só para este petisco que vamos fazer hoje. Ela vai servir, se vocês quiserem, uma torta, se vocês quiserem uma empadinha assada. Então, aprendam bem esta massa, que é muito fácil e fica deliciosa, porque é uma massa amanteigada. O petisco que nós vamos fazer hoje é este aqui. É um petisco de presunto e queijo. Depois nós vamos seguir a receita. Mas a massa é tão simples, mas mesmo assim eu resolvi fazer junto com vocês uma massa, porque ela não dá muitos petiscos, dá um número. Se vocês quiserem, vocês podem dobrar a massa, tá bom, queridos? Então vamos começar. Vamos começar pela farinha. Nós temos aqui, eu já deixei tudo separadinho para ser mais prático. Nós temos aqui 2 xícaras e meia de farinha, 2 xícaras e meia de chá, certo? Essa meia que eu digo é quase 3, tá bom? Quase 3. Abrimos um pouquinho e colocamos a gordura. Quando eu digo a gordura, é ou óleo, ou manteiga, ou banha, como eu já disse para vocês. Aqui nós temos 1 colher de banha e 2 colheres de manteiga. Então, coloco aqui, a minha banha já derreteu, porque ficou aqui no calor. 1 colher de banha e 2 colheres de manteiga ou margarina, certo? Depois disso, nós colocamos 2 gemas sem a clara, só as gemas. Dá uma batidinha, eu já deixei batido aqui, ó. Dá uma batidinha, 2 gemas. Sal a gosto. Quando eu digo sal a gosto, é mais ou menos 1 colherzinha de café, tá? Ou 2 pitadinhas de sal, tá? Vou mexer. E agora eu separei meia xícara de água, que eu não vou usar toda. Por quê? Porque a água vai servir apenas para dar o ponto na massa. Coloco um pouquinho só de água e mexo tudo. Quando começar a ficar mais seco, a gente coloca a mão na massa. Então, vamos lá. Vamos colocando toda a farinha. Olha como como é uma massa manteigada, realmente não vai precisar de muita água para dar o ponto, porque a própria gordura que eu coloquei é que vai dar a textura certa na massa. Entenderam, queridos? Então, agora, ó, já tá chegando lá. O bom desta massa é que depois de feita, a gente deveria colocá-la um pouquinho na geladeira para descansar, para ficar mais fácil para vocês abrirem. Mas aqui eu vou demonstrar para vocês sem colocar na geladeira. Massa pronta, vai vendo que facilidade. Massa pronta, deixa eu mostrar para vocês. Vocês perceberam como foi pouquíssima água? Pouquíssima. Só para dar a textura mesmo
na massa, ó. Não precisa mais que isso. E olha que eu deixei separadinho apenas meia xícara de água. Água normal, água temperatura ambiente, não precisa ser água gelada, não precisa ser água quente, água temperatura normal. E olhe que massa boa para manusear. Ó, o ideal seria a gente agora, neste ponto que ela já está bem compacta, embrulhar num plástico e colocar um pouquinho na geladeira. Mas iria demorar um pouco. Então, eu já vou demonstrá-la assim mesmo para vocês. Ó, vou pegar um pedacinho desta massa. É muito fácil esse petisco que nós vamos aprender hoje. E tenho certeza que vocês vão gostar muito para um lanche da tarde ou para uma festinha. Vocês vão gostar muito, muito, porque é de presunto e queijo. E a maioria gosta de uma massinha assada de presunto e queijo. Queridos, como eu disse para vocês, ó, ela está abrindo normalmente, abrindo bem. Só que se ela descansasse um pouquinho na geladeira, ia ficar melhor, tá bom? Melhor. Mas é que eu quero mostrar para vocês como fazemos. Ui. Deixa eu ensinar outra vez aquele truquezinho. Como é uma massa amanteigada, se eu for mexer com ela, ela vai quebrar. O que eu faço? Enrolo no pauzinho de macarrão e vou colocando onde eu queira, ou no fundo de uma assadeira, ou simplesmente virando, né? Bom, depois disso, ela não está muito lisinha, porque realmente precisava de um descanso na geladeira. Mas tá bom para nós exemplificarmos. Eu trouxe aqui um cortador quadrado. Vocês não precisarão dele. Vocês poderão pegar uma carretilha. Deixa eu mostrar o que é carretilha. Vocês poderão pegar uma carretilha e cortar quadrados sem preocupação. Mas eu tinha este cortadorzinho quadrado com o qual eu fiz esses salgadinhos. Então eu quero mostrar para vocês que eu corto 2 pedaços, ó. Vamos tirar tudo isso para aqui, ó, para vocês verem bem. Deixa eu cortar mais 2. Tiramos tudo daqui. Pronto. 4 pedacinhos já dá para demonstrar bem. Vocês recheiam Estão vendo, queridos? Ó, é que é uma massa amanteigada, como eu disse para vocês, e ela não descansou um pouquinho na geladeira, então ela já fica mais difícil de ser manipulada. Aí, como eu vou fazer o petisco de presunto e queijo, eu já deixei pronto aqui um presuntinho para vocês verem, que eu embrulhei o presuntinho com o queijo lá dentro. Por quê? Porque normalmente o queijo derrete e muitas vezes sai fora do salgadinho. Então, ele estando embrulhadinho, não é uma garantia que não saia, mas pelo menos é um cuidado a mais. Aí, eu peguei uma fatia de presunto, coloquei mussarela ralada dentro e vou cortar os pedacinhos. E vou colocar cada pedacinho
dentro de uma massa e ponho e coloco a outra por cima, ó. Coloco a outra por cima, aperto bem nas laterais, estão vendo? Aperto bem nas laterais e mais, pego um garfo e faço o seguinte com o garfo. Aperto todas as laterais do quadradinho inteiro, Então, é uma segurança maior para que ele não abra. Como é uma massa amanteigada, eu não preciso nem untar a forma. Eu não preciso nem untar, porque já é uma massa amanteigada. Aí eu coloco, não preciso colocar muito longe um do outro, porque não é uma massa que cresça, porque não vai fermento, vocês já viram. Como eu disse, é uma massa amanteigada. Vamos fazer um outro, ó. Coloquei o presuntinho, tampo, aperto bem, é uma massa bem maleável e aperto as laterais com a pontinha do garfo. Ó, são os quadradinhos que depois de assados ficam assim, ó, assado e cru, certo? Esses meus aqui, eles não saíram quase o queijo para fora. Só que tem um truquezinho que a gente poderia fazer para ajudar um pouquinho mais para que o queijo não corra de lado. Pegar um palitinho e fazer um pequeno buraquinho em cima da massa. Ó. Entenderam? Nosso petisco de hoje está pronto. O que falta? Apenas pegar um ovo, bater o ovo e pincelar. Eu não vou fazer isso porque vocês já sabem o que é pincelar um salgado. Bateu o ovo, pega um pincel e pincela o salgado. Para quê? Para que ele fique amarelinho, para que ele fique douradinho e muito mais bonito e muito mais crocante, certo, queridos? E com esta mesma massa, eu vou ensinar um truque para vocês. Vou ensinar um truque. Sabem aquela empadinha que é uma delícia, a empadinha assada? Nós podemos fazer com essa mesma massa uma empadinha assada. A nossa massinha está tão amanteigada que está quebrando porque não descansou. Como que eu faço? Ó, já falei para vocês que eu enrolo no pó do macarrão. Aí eu coloco 2, 3 forminhas e venho com a massa, aperto a massa na forminha e corto a borda. Corto a borda. Ajeito bem a massa na forminha. Ó, olha que fácil, hein? Ó, ajeitei a massa na forminha de empada, recheio do que eu quiser, pode ser de creme de milho, pode ser de frango desfiado com requeijão, pode ser do que vocês quiserem. Depois eu venho com uma massinha e cubro a parte de cima da empada, cortando assim,
Olha que fácil. Olha que fácil. Aí, é claro que ela tá murchinha aqui, que não tem recheio. É apenas uma demonstração. Da mesma maneira, eu pincelo com um ovo batido e a mesma massa que fizemos para este petisco, faremos uma empadinha assada. Gostaram da receita? Até a próxima!